Vamos nós, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento ao Deus, nosso Pai. Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Rogamos a Ti, Senhor, que derrame sobre todos nós a luz do Seu amor. E permita, ó Senhor, que possamos nós cumprirmos, Senhor, todo o nosso projeto reencarnatório, Senhor. Que possamos sairmos daqui melhores ainda. Que possamos adquirir o conhecimento, livrar-nos, Senhor, de todos os nossos vícios, de todas as nossas maldades. Que possamos reparar, Senhor, as nossas faltas cometidas em vidas passadas. Dá-nos, Senhor, a força, dá-nos a fé, dá-nos a compreensão, dá-nos a luz, Senhor, a luz do entendimento. Que os nossos benfeitores espirituais, que o nosso anjo guardião, que os nossos espíritos amigos e benfeitores, os nossos ancestrais e familiares, estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, nos orientando, nos instruindo, puxando as nossas orelhas, nos trazendo, Senhor, a luz do entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa doutrina maravilhosa, por essas orientações, e que os seus ensinamentos, Senhor, possam calar profundamente em nossa mente e em nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos hoje estudar uma orientação de André Luiz, que André Luiz falou para a sua própria equipe de trabalho, que nós espíritas, às vezes, temos a dificuldade de entender que quando se fala espírito, eu sou um espírito, eu sou. Então, quando se fala para os espíritos, vivos ou mortos, estamos falando para a mesma pessoa. Então, não separe os mortos dos vivos, porque a orientação é para os mortos e para os vivos, os que estão encarnados também. Porque senão o André Luiz não precisava escrever seus livros. Aí ele falava para os mortos e pronto. E por que foi escrito? Porque precisava falar para nós, aqui, viventes da Terra, o nosso comportamento. E aí ele descreve no Templo de Socorro. Então, eles estavam dentro de um local de atendimento, um núcleo de trabalho, um núcleo, uma caravana que estava trabalhando, auxiliando, socorrendo, como nós, espíritas. Somos grupos de socorro. E aí ele comentava a sublimidade da prece. O que a prece é importante? Aí ele fala, todo desejo é manancial de poder. Quer dizer, tudo que eu desejo, curar, aliviar, abrandar, todo o meu desejo, ele se transforma em poder fluídico. Toda vez que eu, médium, oro e desejo ardentemente, eu o realizo. A prece pode ser feita para todos os reinos. Olha que chique. Todos os reinos. Quer dizer, eu posso orar para todos os reinos. O reino do fogo, o reino da água, o reino da terra, o reino dos minerais, o reino dos vegetais, o reino das pedras, o reino das montanhas, o reino dos campos, o reino das cachoeiras, os reinos da cidade. Tudo é um reino. Temporariamente, tudo aquilo, existe alguém ali trabalhando. E quando eu oro para os reinos imensuráveis da natureza, então o espírita acorda, desperte. Uma palavra é uma orientação. A prece pode ser feita para todos os reinos. Ponto.
para todas as leis. Existem as leis soberanas do Criador. Existem as leis universais. Existem as leis sobre a terra. Existem as leis soberanas colocadas pelo grande Mestre Jesus, que orienta, administra. E quem são todos aqueles administradores ao longo do trabalho do cristianismo? Continua o instrutor. A lei manifesta-se em tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que observam. Quem que são os agentes? Eu, você, todos os médios, todas as religiões, todos os credos, todas as criaturas que elas pensam, rogam, elas vão através desses agentes. Quando nós pedimos as energias da natureza, das plantas, nós estamos trabalhando com esses agentes. Quando nós pedimos a água para ser fluidificada, são esses agentes que trabalham trazendo as energias que beneficiam, que acalmam. Quem são esses agentes? São os espíritos que se organizam. São vivos e mortos. São os vivos e os mortos que se organizam em comandos hierárquicos. Cada médium tem a sua hierarquia moral. Todos nós temos uma hierarquia. E para conquistar algo maior, eu preciso crescer em moralidades e virtudes para ampliar a minha hierarquia. E zelam por todas as ordens. Então, existem espíritos trabalhando em todos os setores que são imagináveis para nós. Mas lá estão. Pela justiça, em todos os âmbitos da vida, do micro e do macrocósmico. Então, aquilo que não vemos, aquilo que não registramos, porque é pequenino demais, ali existem espíritos trabalhando. No macrocósmico, que também parece que é gigantesco demais, ali também existem espíritos trabalhando. E no nosso mundinho aqui, agora, existem espíritos trabalhando. Então, em todos os lugares para onde nós andarmos, lá estará espíritos trabalhando, vivos e mortos. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Então, toda vez que nós oramos e pedimos em nome de Deus, nós recebemos a ajuda dos vivos e dos mortos. Quantas vezes nós, em situações difíceis, oramos e aparece um vivo para nos ajudar? Parece que o bendito do vivo caiu do céu naquela hora e ali veio, naquele momento tão difícil, e nos alivia. E, às vezes, são os mortos. Então, esse trabalho entre vivos e mortos, solidários, isso é muito importante. Todos nós trabalhamos unidos para um crescimento. Temos o fluxo e o refluxo do sopro criador. Através de seres incontáveis, nós precisamos entender que esse grupo que trabalha para Deus, nós também somos um grupo trabalhador. Nós também somos. Imperfeito, difícil, feio, bonitinho, seja o que for. Nós também somos um grupo trabalhador. Todos eles, imperfeitos ou não imperfeitos, todos nós trabalhamos para o Criador. Quando nós não fazemos a coisa certinha, nós criamos o karma, por falta de inteligência. Mas agora a gente solve e aprende de novo. Então, escalonados em todos os tons de instinto, todos nós seremos escalados, chamados para prestar um serviço.
grande ou pequeno. Todos nós vamos ter que fazer alguma coisa. Em qualquer reino, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, nós estaremos trabalhando. Existe a inteligência. Muitos espíritos inteligentes que estão trabalhando com essa ordem da manifestação dos fluidos da inteligência, manipulam essa inteligência para que toque, acorde, desperte na razão. Espíritos que emitem esses fluidos para que se desenvolva em nós tudo isso. Espíritos que trabalham na humanidade para que nós nos tornemos bons, justos, assimilemos os 10 mandamentos, as 12 virtudes, a beleza do Criador. Então, existe toda uma multidão de gente trabalhando. E os espíritos angélicos são aqueles que já estão num fluido melhor, que estão tentando nos aperfeiçoar, despertar, flutuar, caminhar em longas virtudes, que modificam a energia divina. Olha só, todo o ser humano encarnado e desencarnado, estou falando para vocês mesmo, nós podemos modificar a energia divina, essa energia que nós buscamos do Criador, as energias cósmicas. Nós podemos buscar a energia do grande mestre, dos grandes espíritos, e elas vão se modificar. A energia do sol, da lua, das estrelas. Tudo isso nós podemos modificar, inclusive a partícula divina, para um despertar, de acordo com a graduação do trabalho. Então, cada um de nós aqui tem uma graduação. Uns são soldados, outros são soldadinho, outros são sargento, até chegar generais. Mas outros são capitão. Então, para chegar nesse grau de evolução e de comando, é uma conquista. Não, você não vai ser assim lançado ao vento e pegar você para fazer um trabalho. Não vai. A sua carteira de trabalho, você vai ter que apresentar. Você vai ter que ter muita coisa ali para que você venceu isso. Você tem que ter uma carteira de trabalho para realizá-lo com êxito. Isso é muito importante. Então, vai depender da sua evolução, da sua bondade, da sua sabedoria, do que você faz com a sua mediunidade, qual é o êxito do seu trabalho e o meio que você se encontra. Qual é o nosso meio? Nós vivemos na bendita da Terra. Nessa Terra ainda coberta de evoluções muito rígidas, muito duras. Mas eu estou aqui, eu preciso me melhorar nesse meio. Esse é o meu meio. Porque se você morrer, você vai ficar no meio do seu pensamento, com o fluido do seu perispírito, aonde você estiver. Você não vai para o céu, esse sonho que você vai para o céu, você para, porque você é espírita. O céu é seu. A vida é sua. Cada um fica no seu local específico do seu coração e da sua mente. Cada grau da vida está superlotado de milhões de criaturas. Então, aonde nós estamos, tem milhões de criaturas nos ajudando. Em qualquer reino, em qualquer lugar no planeta Terra. É na água, é no mar, é nas montanhas, são aéreos. São milhões e bilhões de criaturas trabalhando constantemente. E bilhões de criaturas estão fazendo coisa errada, porque também não sabem que podem fazer o bem. A prece, qualquer que seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, toda ação, a nossa prece terá uma reação. Aparentemente, nós achamos que nada resolvemos, mas no longo do nosso caminhar, quando nós pedimos com sabedoria, nós sabemos que podemos solver, desmanchar, desmagnetizar,
trabalhar com as partículas atômicas, subatômicas, nos centros de força. Nós podemos socorrer os espíritos, nós podemos aliviar, reconfortar, nós podemos curar, como também, se formos extremamente maus, nós vamos mexer com energias altamente intoxicantes, conforme a natureza da nossa vontade. Vai parar na região em que foi emitida. Então, veja bem, tudo que eu emito, meu ódio, minha raiva, meu faniquito, tudo que eu sou desarticulada, eu emito, ela para aqui mesmo. Essa região densa, pesada, de ódios, de raiva, ela fica aqui, ela pode ir essa onda até onde eu quero emanar, mas se ela chegar lá e ela bater, ela volta em mim. Chama a lei de ação e de reação. Então, se eu peço bem, e esse bem eu emito e peço, vai ter uma reação na onde eu pedi. Vai ter uma reação na minha casa, vai ter uma reação em mim, vai ter uma reação no meu filho, na minha filha. Vai ter uma reação. Se eu pedir o mal, ele também vai e vai voltar. E eu sofrerei danos daquilo que eu emiti. Então, isso é uma ciência espírita, ainda muito pouco explicada, muito pouco falada, muito pouco questionada em relação a nós espírita, ao trabalho da mente espírita, o trabalho do médium espírita, do evangelizador, aonde ele emitir vai voltar. Então, a mentira, ela volta para você. Essa é a verdade. Tudo que você fizer, volta para você. Agora, todo objetivo que você falar, se fosse eu queria que me fizesse assim. Porque nós conhecemos o que somos. O que somos. Então, a gente diz, meu anjo da guarda, arranca minhas orelhas se eu não te obedecer. Quer dizer, que todos aqueles espíritos que estão ali em volta de mim também vão ouvir isso. Porque também são tão desobedientes quanto a mim. E os espíritos que gostam de rir, de gozação, de brincadeira, e você gosta, eles ali ficam. Nós devemos entender que todos os nossos pensamentos retornam a nós. E que o médium, ele tem que trabalhar com a visão futura de socorro, de limpeza, de higienização, de restauração. A elevada, quando nós temos uma mente elevada, recebemos a resposta imediata ou remota. Toda vez que o médium estiver trabalhando para socorrer, ajudar, ambientar, modificar, elaborar, pode ser agora, como pode ser mais tarde. Porque nem sempre pode ser feito na hora. Nada pode ser feito assim, eu pedi, eu vou ser atendida daqui 1 hora, 2 horas. Não. Pode levar mais dias e pode ser extremamente rápida, segundo as finalidades que se destina. Às vezes, nós queremos salvar alguém da nossa criatura, a nossa família, e está muito denso, está muito pesado, vai levar mais tempo. Então, o médium não pode querer que ele vai socorrer um espírito simplesmente, chorãozinho, que não tem o fluido pesado e denso, ele vai ser socorrido na hora. Diferente de um cobrador, de um obsessor. Vai levar mais tempo. Então, cada caso é um caso. Médium não pode levar, porque o socorro tem que ser... Não, isso não existe. Cada espírito é um caso, cada espírito é uma situação, como cada um de nós médium. Não adianta o dirigente achar que vai fazer de nós todos iguais, porque nós não somos iguais. Nós somos cada um com a sua cor, cada um com a sua beleza, cada um no seu momento de aprimoramento. Não tem como fazer, podemos ser afins, porque queremos crescer, mas não que sejamos iguais. Isso não existe.
Desejos banais. Quando os encontramos para realizar, pedir coisas banais, fúteis e mundanas, encontram realizações próximas da própria esfera em que surgem. Então, quando quer realizar essas coisas mundanas, os médios que estão envolvidos nessas coisas mundanas, de droga, de prostituições, de bebida, eles usam essa energia próxima deles, próxima das regiões umbralinas. Então, eles trabalham com essa densidade pesada e que ela nos afeta. E somente o médium que tiver aquela coragem, que tiver a energia curadora de cima para baixo, que é a luz, para modificar as trevas. As trevas são partículas escuras que, levada à grande combustão, se tornam luminosas. Por essa razão, o médium tem que saber que a grande química, se você pegar o chumbo, o ferro, qualquer um, se não entrar em grande combustão, ele não solve aquele magnetismo. E se ele continuar em grande combustão, ele vai virar fluidos, vapor, até ficar o mínimo do resíduo. Então, o médium tem que entender isso. Para modificar a densidade, ele precisa da energia de calor. Quando estivermos em frente de propósitos malignos, que é isso que eu falei aqui, médium tem que saber trabalhar na luz, quando ele precisa dessa luz para modificar, e quando ele precisa solver, ele tem que entender a técnica para solver. O que nós encontramos nas pessoas com os desejos banais? Quando alguém nutre o desejo de perpetrar, o que essa pessoa quer? Ela quer cometer, ela quer praticar um ato moralmente inaceitável, como um crime, um delito, um roubo. Ela pensa e ela age com o seu pensamento. Ela age porque aquele fluido de desejo de matar, de roubar, de tudo, de sexualidade, todo esse desejo está ali. É muito próximo da nossa crosta terrena. Então, o médium tem que ter defesa. Médium tem que saber se defender. Ele não pode deixar entrar na sua casa essas energias negativas de crime, de delitos, de ódios, de raiva, de roubo, porque ele tem que trabalhar, higienizar e limpar. O que vai faltar? Os 10 mandamentos. Quando esse médium ele evoca essas forças malignas, falta nele os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, não levantar o falso testemunho, não cobiçar as coisas dos outros, e aí vai. E quando ele não trabalha dentro dos 10 mandamentos, ele evoca as forças inferiores, mobilizando o recurso pelos quais se responsabilizará. Então, o médium trabalhador, ele conhece essas fontes energéticas que chegam até ele. Ele conhece. Então, ele tem que se proteger-se e cuidar-se, para que ele não caia neste recurso que vai, de forma geral, lhe impedir e neutralizar. O médium que trabalha com essas forças, ele será responsável. E o que é essa responsabilidade? É o karma. É o karma. Qual é a responsabilidade que nós temos? É o bendito do karma. Eu errei, eu matei, eu roubei, eu criei delito, e vai voltar para mim em forma de karma. E como foi eu, bendita, que fiz, eu que vou ter que tirar. É isso daí, nada mais do que isso.
E o médium que tomar consciência disso, ele se liberta aos poucos do seu próprio karma. Muitas vezes descemos a desvairadas vibrações de cólera, ódio ou vícios. Toda vez que nós cairmos nessas vibrações de cólera, de raiva, de ódio, de faniquito, nós caímos e ficamos enredados no poço do crime. O que significa? Nós vamos ficar amarrados, comprometidos e envolvidos. Então, eu já estou amarrada, comprometida e envolvida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar e socorrer todos os espíritos que eu evoquei nesta vida ou em vidas passadas. Eu vou ter que auxiliá-los, modificar essa vibração de cólera e ódio e fazer com que esses espíritos sejam auxiliados. Porque se eu os trouxe para mim para fazer um determinado trabalho, eu estou ligado a ele. E eu, para me desvincular, existe a lei de responsabilidade, que é o meu karma. Agora você tira. Ai, quem pediu, desmancha, é facinho assim. Quem mandou jogar óleo no chão? Agora passa detergente. Quem mandou sujar a casa? Agora limpa. Quem mandou jogar lixo na casa do vizinho? Agora limpa. É mais ou menos isso daí. Cujas furnas nós nos ligamos de imediato. Olha o que André Luiz fala. E os instrutores. Nós nos ligamos a essas mentes imediatamente, das regiões umbralinas difíceis. Certas mentes estagnadas na ignorância. Quando fala da ignorância na doutrina espírita, nós nos ignoramos aonde nós vamos adentrar, as linhas de força que vamos adentrar. Nós podemos adentrar em qualquer reino, desde que seja para fazer o bem. Não importa onde você adentrar, faça o melhor. Todos os reinos têm que ajudar, todos os reinos têm que socorrer. Espírita, não tenha preconceito. O seu passado terá que você resolver. Só você. Nada você não vai passar para um mundo de hierarquia maior sem se libertar de você mesmo. É você que se solta, é você que se liberta. Todas as nossas aspirações, movimento energia para o bem ou para o mal. E nós já fomos tanta coisa, já fomos tão felizes fazendo maldadezinha, e que agora nós temos que começar a tirar. Então, as maldadezinhas que nós fizemos por 10 anos para os primos, as maldadezinhas que nós fizemos com os espíritos brincalhões para esconder as coisas da mãe, do tio, da prima. Começa a recolher as maldadezinhas, gente. Porque nós temos grandes maldades. Então, essas maldadezinhas pequenininhas, de esconder do pai, esconder da mãe, contar mentira. Está na hora de recolher os mentirosos pequenininhos, né? Isso é servicinho. Analisemos as nossas escolhas. A direção da nossa mente permanece. Olha que chique. Quer dizer, todas as ondas que eu emiti permanecem. E vai fazer o quê essas ondas? Afeta a nossa responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Minha lei kármica. Ok? Então, tudo que eu faço de errado volta na minha lei kármica. Então, como nós estamos ficando inteligentes, cada dia que passa, nós estamos cometendo menos erro. Não estou falando que nós vamos virar santo, não. Porque é muito difícil virar santo. Mas, quanto mais nos melhorarmos, melhor nós ficaremos. Em qualquer problema ou situação do caminho. O importante é tentar fazer o melhor. Não importa os meios, Kardec fala, não importa os meios que nós usamos para nos libertar, mas o objetivo da libertação, o objetivo. Nosso pensamento voará, atraindo e formando
as realizações do que nos propomos atingir. Todo médium vai atingir aquilo que ele propôs. Hoje, amanhã ou depois de amanhã. Então, todo o nosso erro tem que ser retificado. Não deixe para as próximas reencarnações. Faça isso agora, enquanto você está viva. Enquanto você tem o ectoplasma para te libertar de você mesmo. Porque depois que você morrer e precisar dos médiuns espíritas para te socorrer, eu não sei não se vocês vão conseguir. Porque os espíritos pouco trabalham, pouco socorrem, não querem nem saber da vida dos mortos, né? Só naquela teoria e fala assim, não, ela foi para o céu, vão deixar você 50 anos lá até você reencarnar aqui, vir toda estrupiada de novo. Então, você cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos netinhos e cuida desses povos que já vai dar um grande trabalho para você. Em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Peça para ficar inteligente, peça para crescer, peça alegria, peça felicidade, peça esperança, peça inteligência, seriedade, responsabilidade para não afetar o bendito do nosso karma. Isso é inteligência. Melhorar para sofrer menos. O mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo. Toda vez que nós cometemos um erro, ela retorna para nós. Quem já viu no símbolo ocultista, existe uma cobra engolindo o seu próprio rabo. Quem já viu isso? É a lei do karma. Mas poucas pessoas sabem que é a lei do karma. Todo mal que você faz, você mesmo engole. Você mesmo engole sua cauda de dragão. Então, o médium tem que saber que ele fica circulando em círculos fechados com a sua maldade. Esse é o símbolo da cobra. Então, quando nós somos cobra, ainda engolimos o nosso próprio veneno. Somos todos senhores das nossas criações. Pode criar tanta coisa linda. Médium, você pode criar tanta coisa bonita. Parques de evangelizações lindíssimos. Flores. Você pode criar coisas belas. Sua casa pode ficar linda, pode ficar florida. Sua casa pode ser um berço de luz, de esperança e de fé. É você que tem que fazer isso. Não vai cair do céu. Faça a sua casa linda, maravilhosa, um fluido generoso, bom, justo, correto, porque quem vai pôr isso é você, não é os seus protetores. Eles vão trazer, mas o processo de impregnar, de modificar, é seu, não é dos espíritos. Se fosse para os espíritos fazerem, eles já teriam feito. Se fosse para Jesus ter fazido o cristianismo, estar vivente em toda a terra, já o teria feito. Por que não está o cristianismo? Porque depende de nós, cristãos, fazer com que o cristianismo seja tocado pelas criaturas. O espiritismo, tocado pelo conhecimento. Então, pertence a nós. Só nós podemos mudar. Ao mesmo tempo, escravos, infortunados e felizes tutelados. Tudo que nós fizermos, ou nós seremos escravos, infortunados, ou seremos felizes. Desmanche o mal. Solva o mal. E ponha todo o bem que você quiser. É isso. Em todos os reinos. Não se preocupa se é o reino que você está fazendo. Abençoa aquele reino. Abençoa esses mundos de criação. Abençoa todos aqueles que ali estão trabalhando. Né? Vivos e mortos. É isso que nós temos que fazer. Pedimos e obtemos, mas pagaremos todas as aquisições. Tudo teremos que pagar. O bem e o mal. O bem são aquisição de trabalho, de suor e lágrimas. Porque o médium, quando ele faz o bem, ele chora. Ele encontra tanta dor, tanto sofrimento, tanta miséria, que as lágrimas caem no seu rosto e ele chora.
mas ele tem que passar pelo caminho. Ele não pode parar, ele precisa chegar no final da jornada. A responsabilidade é um princípio divino e que a ninguém poderá fugir, que é a lei do karma. Ninguém vai fugir do seu karma, porque é uma lei divina. Queremos ou não queremos, nós vamos passar por ela. Se as dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é o medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Ore sempre por você. Se prepare para ser o guerreiro. Por pior que nós sejamos, por mais imperfeitos que nós sejamos, vamos procurar fazer o melhor nesta reencarnação.